tarde a todos. Dia 2 de outubro de 2025, conforme prometido, vamos ter mais uma sessão do webinar, denominado Seguramente Vamos Conversar. Pronto, foi um tema uma designação do webinar que nós atribuímos a 2025, que tem por hábito realizarmos aqui uma pequena conversa, sempre com um orador convidado, sobre temas da atualidade e ligados à área da segurança da Silveira. O tema que nos traz hoje é um conjunto de regras básicas definidas pela empresa que quer que sejam institucionalizadas, portanto, na nossa atividade e que são aquelas que nós, ao fim e ao cabo, temos como sendo as básicas que salva vidas. Disto não podemos fugir. Portanto, e para vos explicar melhor este tema, em linha com as regras que salvam vidas, temos a engenheira Patrícia, a nossa convidada para falar um bocadinho. A engenheira Patrícia tem estado connosco já há alguns anos, quer como formadora e agora muito recentemente como auditora interna para as questões da Safety Culture Leader. Deixo consigo, a sala é sua, Obrigada. esteja à vontade. Obrigada. Então, bem-vindos a todos aqui a este espaço de partilha, este espaço de reflexão. O objetivo aqui será uma conversa, como o próprio nome indica, por isso vou colocar aqui alguns desafios e vou esperar que vocês desse lado participem. E o objetivo, acima de tudo, e já são quase 10 anos de experiência na área da segurança, é refletirmos sobre estes assuntos, porque de facto estas regras, elas surgem aqui como uma regra, um conjunto, no fundo, de orientações práticas claras, para que tragam aqui esta coesão no momento da aplicabilidade e também para trazer aqui a noção da responsabilidade, da prevenção, etc., entre todos e às várias hierarquias, mas é de todo uma mais-valia nós partilharmos entre nós estes pensamentos e refletirmos um bocadinho nisto que é a segurança e que faz parte de todos nós. Numa primeira abordagem, eu vou falar com vocês sobre algumas questões que eu considero que são essenciais e depois veremos cada uma destas regras e pronto, como disse, vou-vos colocando aqui depois alguns desafios e conto convosco para tornar isto o mais interativo possível, está bem? E então, assim, já em modo assim, já de provocação, a segurança e a saúde no trabalho é algo que, como todos sabem, faz parte da legislação portuguesa, etc. E eu gostava de vos colocar já aqui assim uma questão. A segurança, a organização destes serviços, ela é obrigatória em todas as empresas? Sim ou não? Eu acho que não é obrigatório em todas as empresas. Por que não? E acho que depende do tamanho da empresa, ou seja, quantas pessoas, Ok, quantos colaboradores. ok. É por aí a resposta. Mais alguém queira adicionar algo àquilo que a Joana já acabou de dizer? Ou tinham essa ideia de que depende do número de trabalhadores? Sim, eu tinha ideia que era acima de 10 trabalhadores, pode ser Trabalhadores, errado. Acima de 10, diz o sim, Vítor. mas tem a ver com os serviços internos ou os serviços externos. Isso é o tipo de modalidade de serviço de segurança. A questão aqui não foi tanto nesse sentido, foi se a organização destes serviços é obrigatória em todas as empresas. E Eu, pegando de vez em aqui. quando, deixo de ouvir. Ok. Mas é geral? Ou está tudo bem? Está O tudo meu bem. micro está bom? Eu sou suspeito, acho que não Não para deveria de falar. responder. Não, mas a Joana está lá e está onde eu quero chegar. De facto, a segurança e saúde no trabalho, a organização destes serviços, ela é obrigatória em todas as empresas que tenham pelo menos um trabalhador. Pelo menos um. O que significa que a segurança, ela existe para o trabalhador. O pressuposto, a base dela, de facto, é aqui garantir uma sustentabilidade de uma empresa, mas sempre com foco
no trabalhador. E esta ideia é necessário disseminar, e eu faço sempre muita questão de frisar bem isto com quem eu estou, porque a segurança tem que ser vista como algo que é intrínseco ao trabalho de uma maneira mais do que uma obrigação, mais do que um direito, faz parte, não é? Eu costumo dizer que faz parte e ela existe exatamente para os trabalhadores. E as regras que salvam vidas, elas vêm nesse sentido. Elas vêm no sentido de prevenir e garantir o bem-estar, a segurança e a saúde de todos aqueles que trabalham numa empresa. Só aqui um parênteses, que trabalhador são todas aquelas pessoas que trabalham para uma entidade, ok? Por isso não estamos a falar em postos de trabalho. Um trabalhador é toda e qualquer pessoa, independentemente do seu cargo, mas que desempenha uma função para uma empresa. Estas regras podem variar ligeiramente, às vezes, de empresa para empresa. Nós aqui vamos falar das implementadas pela Silvivinha, mas os objetivos são sempre os mesmos, independentemente das regras que cada um assume como as sendo base. É prevenir e garantir os acidentes, principalmente os graves e os fatais, não é? Porque acabam por ser todos essenciais de serem prevenidos, obviamente. Depois, consciencializar aqui que toda a gente tem o seu papel naquilo que é a organização e a cultura da segurança de uma empresa e também garantir que o trabalhador que está no seu posto de trabalho tenha a capacidade de perceber no momento se perante o risco a que está exposto tem as medidas necessárias para trabalhar em segurança e, se for o caso de não as ter, que esse trabalhador tenha a capacidade de arranjar uma solução ou pedir ajuda ou, enfim, ou aquilo que seja o necessário para que a função seja executada, mas com a devida segurança assegurada. Então, surge-me aqui outra questão. Um trabalhador que num momento iminente da sua jornada de trabalho, depara-se com uma situação em que fica hesitante perante o risco. O trabalhador tem direito a dizer que nesse momento não reúne as condições? Sim ou não? Sim, sempre. É institucionalizado isso? Têm ideia se será algo que nós temos como, digamos, senso comum ou é algo que a lei apoia? Isso já não sei. Eu penso que seja senso comum e a lei, de certeza que apoia. Sim, é verdade. A própria Constituição da República Portuguesa, simplesmente só a lei soberana. O trabalhador tem direito à recusa. E a recusa pode ser um ato de coragem, porque nós sabemos como é que o dia a dia funciona, nós sabemos como o mundo do trabalho é, nós sabemos a pressão que o cliente exerce, nós sabemos que nos chegamos ao final do dia e temos que entregar o trabalho feito. E muitas vezes essas pressões levam a que o trabalhador tome certas atitudes e deixe de olhar para a segurança como uma prioridade e passa a olhar para a pressão do trabalho, para a pressão do tempo como um fator decisivo e não pode tê-lo quando a sua segurança fica em risco. Por isso é que eu digo que este direito à recusa muitas vezes é um ato de coragem, acaba por ser algo que é preciso. Até porque sabemos que por vezes há medo de represálias, há medo de outro tipo de situações, e, e não pode ser, o trabalhador tem que ter essa noção que de facto estamos aqui para ajudar, que a segurança existe para a melhoria. Nós falamos muito da melhoria contínua e acho que às vezes as pessoas não percebem muito bem que a melhoria contínua só ocorre quando todos participam nela e quando todos nós juntos conseguimos detectar, digamos, pontos mais fracos e conseguimos avançar, não é? No melhor sentido. Por isso, um trabalhador que naquele momento não reúne, digamos, o mínimo de condições para executar uma atividade
com confiança naquilo que está a fazer, com segurança naquilo que está a fazer, tem, sim senhora, o direito da recusa. Está bem? E aqui entra um outro aspecto que, falando na pressão do tempo, falando na questão que sabemos como o mundo do trabalho está e como é que, a nível de número de pessoas, mão de obra, etc., eu gosto sempre de frisar que para a segurança não existem atalhos. E é importante que o trabalhador tenha essa noção de que aquela velha máxima, digamos assim, do já fiz isto muitas vezes, fiz sempre assim e não correu mal. São coisas que têm que ser ultrapassadas, são pensamentos que não são, ou que não estão em ação, digamos, simultânea com aquilo que é uma cultura de segurança ativa. O atalho, e há um provérbio português que até diz: quem se põe por atalhos, não é? Não se livra de trabalhos. O atalho, muitas vezes, é aquela escolha que no momento o trabalhador faz do caminho mais fácil ou o caminho mais rápido, ou vamos lá, que isto é para despachar. Esse tipo de pensamentos é aquilo que está depois na origem de um grave problema que nós temos ao nível, digamos, do panorama, hum, digamos, do nosso país, de Portugal, não é nacional. Nós, de facto, temos aqui alguns dados aqui do Gabinete de Estratégia e Planeamento do Ministério do Trabalho do ano 2023. Eu fiz assim só um pequenino resumo, mas acho que dá para vermos que, de facto, temos um número muito elevado. Isto, obviamente, toda a gente sabe que a área da construção civil é uma das áreas mais afetadas pelo número de acidentes de trabalho, depois vêm as indústrias, mas de facto, perante a cultura que já vamos vendo e perante a evolução que vamos tendo, mesmo quer a nível legislativo, quer a nível de investimento, não se compreende o porquê de ainda termos estes valores tão altos. E aqui já se começa a perceber o porquê de algumas das regras que nós vamos ver a seguir. Já se começa a entender o porquê, por exemplo, aqui, entre as principais lesões estão feridas abertas. Uma das regras que nós vamos falar aqui é, de facto, a importância do EPI. A importância no sentido em que o EPI tem que ser visto, mais uma vez, muito mais que uma obrigação. Tem que deixar de ser algo que eu tenho que me lembrar de colocar, tem que fazer parte, tem que ser um hábito meu. Porque a verdade é que eu sei que às vezes, e não sei, vocês concordam com esta afirmação antes de eu dar a minha opinião? Vocês concordam? Eu gostava de Sim. saber se alguém não concorda com esta afirmação. Sejam honestos, porque por vezes eu tenho pessoas que me dizem que não concordam. Por vezes temos trabalhadores a dizer que somos seres humanos, as coisas acontecem. O que é que vocês acham que está por detrás desse tipo de mentalidade? Essa mentalidade mais fatalista, que faz parte da vida ter acidentes. E como é que podemos desmistificar? Exatamente. Prevenidos, não sei, podem ser minimizados. Eu acho que o ideal será sempre eliminá-los, mas nem sempre se consegue. Então, o António é dos que acha que os acidentes nem todos podem ser prevenidos. É Uhum. isso? Sim. Ok. A Joana estava a dizer que sim. Concorda, Joana, que podem ser todos prevenidos? Eu acho que. Pronto, agora não tenho mais chamada. Mas eu acho que se calhar estou a pensar que o António pode estar a dizer é que os acidentes podem sempre ir acontecer, mas eu acho que podem ser prevenidos e acho que existe, pronto, por exemplo, aquela hierarquia, acho que é do risco, e se em todas as partes, na parte do planeamento, na parte, por exemplo, de usar os EPIs e assim, se todos trabalharem para correr tudo bem, não é? Acho que sim, todos os acidentes podem ser prevenidos. Certo. Cada qual, claro que obviamente teremos aqui opiniões diferentes e por isso é que
é bom partilhá-las e termos também pontos de vista diferentes. O que o António diz, eu consigo perceber onde quer chegar, não é? Exatamente porque quando falamos em medidas de proteção, o objetivo da medida de proteção é exatamente minimizar uma consequência. Mas o que nós não queremos é que essa consequência exista, seja ela reduzida ou até praticamente inexistente. O acidente pode ser prevenido. Essa ideia do fatalismo, por vezes, traz aqui enraizado, e talvez aqui a Vera até melhor do que eu conseguiria vos explicar, que vem aqui já com muitas vezes a nossa educação de base, não é? A forma como nós fomos educados até por as nossas gerações anteriores, que ah, as coisas acontecem, não é? Faz parte, o ser humano é assim. Houve uma vez uma pessoa que me disse: eu para aprender preciso de errar. E eu fiquei muito chateada com essa afirmação, porque eu não aceitei essa afirmação no sentido que não, porque na segurança nós não podemos ter esse tipo de pensamento, ok? Nós podemos sim, de facto, e devemos avaliar a situação perante aquilo que ocorre, mas nós temos que nos prevenir e não assumir como adquirido um possível acidente, porque infelizmente estamos a falar numa área de atividade onde a questão da gravidade é muito subjetiva, não é? Nós sabemos que há até uma definição para o que é um acidente grave, mas isso é muito subjetivo, porque para mim tudo aquilo que afeta a minha qualidade de vida, o meu dia a dia, tudo o que me tira rentabilidade, produtividade, tudo aquilo que me traz dor, não é? E estamos a falar que pode ser às vezes uma queimadura até pequena, uma coisa, tudo isso para mim é grave, porque depois nós temos aqui estas noções que podem derivar de uns para os outros. Por isso, o acidente é de facto algo que pode e que deve ser prevenido. E nós devemos de encarar, digamos, desta forma mais como é que eu ia dizer, mais positiva, mas positiva realista, não é? Não é aquela coisa do só dizer coisas bonitas porque vai acontecer. Não, é trabalhar nesse sentido, habituarmos-nos a ter este tipo de pensamento de que o normal é eu trabalhar e trabalhar com segurança, com saúde e levar a minha vida para a frente e no dia seguinte voltar fresca e fofa, como eu costumo dizer. Por isso. Os acidentes podem, sim, ser prevenidos. Sabemos que, a nível dos fatores que estão na origem dos acidentes de trabalho, podem ser de vários tipos. Um deles, hoje em dia, esta questão da multiculturalidade e, inclusive, às vezes estarmos a lidar com até dificuldades ao nível da linguagem, por exemplo, pode ser algo que nos traga aqui um risco elevado, uma propensão ao risco no que diz respeito aqui a uma falta de comunicação mais efetiva. Então, se sabemos que assim é, vamos trabalhar nesse sentido, vamos trabalhar esse ponto menos bom. É assim que a segurança funciona. Quando a segurança fala em melhoria contínua, é isto. Eu costumo também dizer muitas vezes que perfeição só existe no dicionário, não é? Porque ela não existe em mais lado nenhum. A verdade seja dita. Até os nossos filhos, para nós, são perfeitinhos, mas também têm os seus defeitos. Por isso, tudo na vida tem o seu ponto positivo, tem o seu lado negativo. Eu acho que nós temos aqui encarar a vida de uma forma que é para estar cá, é para estar bem e, acima de tudo, é para também dar o exemplo, porque mesmo quando há, por exemplo, dificuldades ao nível da linguagem, como eu estava agora a falar, nunca nos esqueçamos que a maior parte, 70%, julgo eu, que houve um professor que fez esse estudo da comunicação verbal e não verbal e chegou à conclusão que 70% da comunicação efetiva que um ser humano faz é a não verbal. Ou seja, nós ensinamos muito mais, passamos muito mais informação através dos nossos gestos, da nossa postura, da nossa forma de estar, daquilo que nós fazemos, do que propriamente daquilo que nós dizemos. Por isso, mesmo quando nós temos aqui uma pessoa ou outra que possa ter alguma dificuldade em perceber qual o caminho certo a seguir, se tivermos todos os outros alinhados, é muito mais fácil levar essa pessoa aqui no caminho. E isto, as regras que salvam vidas, têm esse objetivo, criar aqui no fundo esta, hum,
esta forma, não é, de levar esta forma de trabalhar, esta prática que é simples, mas que é clara e que é objetiva, trazendo isto como um hábito que vai acabar por ficar enraizado, que será esse sempre o nosso objetivo, obviamente, tornar algo enraizado, e isso depois vai facilitar com que mesmo chegando elementos novos ou mesmo chegando outro tipo de cultura à nossa empresa, ela começa a seguir e já vai, não é, no nosso barco, porque o nosso barco já está preparado, já está, digamos, devidamente ali treinado, não é? Para ir no sentido que nós queremos e com as nossas atitudes e com os nossos exemplos nós conseguimos dar a melhor liderança, não é? Que é a liderança pelo exemplo. Então, começando aqui, até agora, tudo bem? Sim? Esta parte foi assim mais introdutória. Pronto, só mesmo para também tentarmos perceber o objetivo de criar estas regras que são simples no fundo, mas que o objetivo é depois que esta informação seja disseminada, seja praticada por todos e que no fundo depois se torne algo que é implícito. E vamos para a primeira, que é a autorização de trabalho. A autorização de trabalho é, no fundo, uma técnica, digamos assim, uma forma de nós garantirmos que quando um executante está numa determinada atividade, que ele tem toda a qualificação que é necessária, que ele tem toda a documentação no sentido de autorizações formais. Podemos, por exemplo, pensar num espaço confinado. Por exemplo, o espaço confinado, se for caracterizado como perigoso, é obrigatório ter uma autorização de trabalho, que no fundo acaba por ser uma declaração em que uma pessoa que está a executar a tarefa, pessoa ou a equipa neste caso, não é? Porque o espaço confinado pressupõe pelo menos 2, no mínimo, que pressupõe que essas pessoas tenham desde todo o equipamento que é necessário à execução da tarefa, que fizeram aquela checklist toda, desde verificação da atmosfera, delimitação da zona envolvente, etc, etc. Fazem a colocação da hora, o local. E o que é que isso garante? Estas autorizações de trabalho vão garantir que quem está a executar o trabalho, na prática, seja alguém que está qualificado, ok? Seja alguém que antes de executar o trabalho teve acesso a um planeamento do mesmo, que o vai poder ajudar a verificar, por exemplo, incoerências, e que também esta pessoa ou estas pessoas na prática consigam perante uma situação imprevista, digamos assim, uma situação, sei lá, estou a pensar, pegando no exemplo do espaço confinado, imaginemos que não temos uma monitorização, a sonda, não é? O espaço confinado, muitas vezes temos de ter uma sonda que vai até ao final da caixa e prolonga pelo menos mais 1 metro para dentro da caixa para fazer a medição do ar da atmosfera interior. Imaginemos que nós não temos, houve ali uma falha e a sonda não faz esse tipo de verificação. O trabalhador, ou os trabalhadores neste caso, têm que ter capacidade de avaliar o risco, não é? Neste caso, o nível de risco perante esse perigo que é a ausência de informação sobre a atmosfera interior do espaço e perceber se têm à sua disposição no momento forma de, ou então se têm mesmo que pedir ajuda, se têm mesmo que comunicar essa falta para que se proceda à substituição ou inclusive até aguardar que possa vir surgir um equipamento que venha colmatar essa falha. Mas, de facto, a autorização de trabalho, o que é que ela pretende? Pretende que o trabalhador, então, com esse documento perceba: estou autorizado, estou qualificado, estou identificado também, porque isso é muito importante, não é? Tenho noção e dos perigos que tenho antes de iniciar o trabalho, e se me acontecer algo, estou preparado, tenho um pensamento crítico e estou preparado para avaliar a situação. No fundo, a autorização de trabalho é isto, que é, a pessoa tem que entender que aquilo que há bocadinho falava
é um direito nosso, nós trabalhadores. Nós temos direito, num momento, a parar um trabalho se houver uma dúvida iminente de risco de vida. E não pode ser dada a prioridade, lá está, que falei há bocadinho, à tal opção, que muitas vezes até funciona como desculpa. Não sei se já repararam, mas muitas vezes eu até já chego à conclusão que parece que aquilo já é um discurso meio que ensaiado. Não pode ser, ok? A nossa prioridade é a vida, a nossa prioridade é a nossa segurança, por isso o trabalhador tem que ter, e um dos instrumentos é aqui a autorização de trabalho. Sim? E o segundo? Alguém sabe? Qual é a segunda regra? Eu sei, ainda não distribuíram os folhetos e tal, umas coisas e tal. Sabem qual é a segunda regra? Alguém sabe? Não, o Armando não pode dizer, no Armando. Os outros não sabem? Tô brincando. É as 5 É, regras de ouro. Diga, diga. atenção, É as 5 regras de ouro, não é? As regras aqui da consignação. Muito resumidamente, as 5 regras de ouro, no fundo, fazem parte de um procedimento que vão também estabelecer aqui um processo de trabalho. Sempre que nós temos um processo estabelecido, em que nós sabemos qual é o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo, não é? É muito mais simples nós conseguirmos quase fazer aquele cheque, não é? Aquele cheque que pode, que inclusive é mesmo um cheque real, mas que nos permite fazer um encadeamento do trabalho, não saltando pontos vitais, como por exemplo aconteceu neste caso aqui desta notícia, que já tem algum tempo, mas que foi exatamente uma situação em que a consignação não foi respeitado todos estes passos. Basicamente, muito resumidamente, as 5 regras de ouro passam numa primeira fase por efetuar os cortes visíveis e fazer aqui o bloqueio, não é? E a finalização do corte. E depois, na segunda etapa, já aqui com a entidade executante, será a confirmação da ausência de tensão, depois as ligações à terra e em curto-circuito e, por final, a delimitação da zona de trabalhos. Eu creio e assim espero que não esteja a dizer nada que todos vocês já não dominem e, portanto, gostava de vos fazer aqui 2 perguntas. O delimitar a zona de trabalhos é o último passo de uma consignação. Então, muitas vezes me perguntam, mesmo nas formações, porque é que esse passo não é o primeiro, qual é o sentido de ele ser o único, o último, peço desculpa, e que muitas vezes não faz sentido porque somos nós que estamos lá, somos só nós que lá estamos, para que é que vamos estar a fazer? É perder mais tempo, porque depois para desconsignar temos que voltar atrás. Então pergunto-vos, delimitar uma zona de trabalhos é opcional se todos estiverem avisados? Ou hidratar as cordas vocais? Eu acho que é falso, acho que tem de sempre delimitar. Porquê? Isso já é muito avançado. Quem ajuda a Ah, Joana? eu acho que é se calhar por causa de distrações. Tipo, se alguém se distrair e se enganar, sei lá. Também pode. Quem é que quer aqui ajudar a Joana? Complementar. Complementar. Porque a Joana também está certa. Não? Não é vos sempre ocorre? que apareça alguém estranho ao trabalho, não poder se aproximar daquela zona. Só lá está Exato. dentro da zona de trabalho as pessoas que estão com formação e com conhecimento do trabalho que está a ser executado. Claro, claro que sim, claro que sim. No fundo é falso,
A Joana também tem toda a razão, até porque a imagem que mostrei anteriormente foi exatamente o que aconteceu. Houve uma distração e, como não estava delimitado, o trabalhador perdeu a noção da área que estava consignada. Por isso, efetivamente, é para garantir uma delimitação no local, mas depois todos os trabalhadores que estão no local não quer dizer que não possa surgir ou uma situação até, sei lá, de uma inspeção, uma visita à obra, uma equipa de apoio, não sabemos, não é? E podemos ter pessoas que também são de fora ou estranhas, pelo menos ao momento, e portanto é sem dúvida obrigatório sempre cumprir os 5 passos, sempre em sequência, ok? Sem nunca podermos saltar, digamos assim, ou desprezar nenhum deles. E é importante que os trabalhadores também nunca o esqueçam. Então, colocava-vos outra. Durante um processo de consignação elétrica, um condutor não ligado à terra pode ser considerado fora de tensão. Verdadeiro ou falso? Eu acho que é falso, Porquê? porque eu acho que tem de ser tentar, são 3 coisas, tentar ligado à terra, em curto-circuito, e acho que tem mais uma coisa. De- por isso tem de ter todas. Exatamente, é falso. A ligação à terra é um dos passos da consignação. Por isso, mais uma vez, assim como falávamos anteriormente da delimitação, aqui falamos da ligação à terra ou em curto-circuito, é obrigatório, ou seja, não pode de todo ser considerado que esteja fora de tensão, até porque isso por si só não significa nada, não é? Significa até que o processo de consignação pode nem ter sequer ocorrido, portanto, não podemos considerar que esteja fora de tensão. Muito bem, sim senhora, muito bem, obrigada. Vamos para a terceira regra. A terceira regra são os equipamentos de proteção individual. E um bocadinho a Joana, na pergunta que eu fiz, ela falou da gestão de risco, que para quem não é da área da segurança, muito resumidamente, dizer-vos só que nós na segurança, a nossa gestão de risco, digamos que os EPIs é quase como se fosse aquele último hum, batalhão, digamos assim, que nós levamos para a guerra. Estou a ver? Nós antes mandamos assim os melhores guerreiros à frente. Para quê? Para eliminar os perigos, para fazer todos os controlos de engenharia, toda a parte de planeamento, como a Joana falou, e muito bem, mesmo a nível da organização, a nível dos recursos humanos, formação, tudo isso. E depois chegamos àquela fase em que dizemos, ok, tentamos tudo, mas vamos ter que entrar com métodos de proteção. O equipamento de proteção, ele evita o acidente, não é? Não. Não, senhora. Protege. Ele Ele protege. evita a consequência. Ele evita a consequência. Ele diminui, digamos assim, quando muito, não é? Limita, não é? Ele não evita o acidente. Não vai evitar. Então é importante que o trabalhador entenda que quando nós falamos em EPIs, nós estamos a falar da nossa última esperança para que ele esteja protegido, não é? Para que ele, no fundo, vá fazer aqui uma proteção e, na iminência de uma situação, a consequência não traga dano, não é? Que o pé esteja protegida, a mão, os olhos, etc. Se estou a fazer um corte com uma rebarbadora de um perfil metálico, não é o meu EPI que vai fazer com que a máquina, por exemplo, não faça soltar limalhas, não é? As limalhas soltam-se, mas eu, se estiver com os EPIs, eu estou protegida. Então, o que nós queremos é que
o equipamento de proteção individual, que ok, concordemos, não é a coisa mais confortável do mundo, não é? Eu ainda há pouco tempo tinha esta conversa com a Vera. As botas de trabalho não é o mais confortável do mundo. Andar de capacete o dia todo não é a coisa mais agradável da vida, mas faz parte. E o que eu noto é que, como em tudo nesta vida, quem usa óculos, quem usa aparelho nos dentes, etc., é tudo uma questão de hábito. A partir do momento que nos habituamos a fazer as coisas desta forma, com luvas, com botas, com óculos, com viseiras, com uma proteção auditiva, é depois, digamos, inato, não é? É algo que depois já fazemos sem repararmos sequer que os temos. Aqui há alguns dados que nos mostram que, de facto, os EPIs são de extrema importância. E o que é que aqui as regras trazem? O trabalhador tem que ser capaz de verificar os seus EPIs, tem que ser capaz de verificar se naquele momento, por exemplo, aquele EPI está comprometido, se está, de certa forma, a sua resistência, não é? As luvas, no caso, por exemplo, das luvas elétricas, fazer aquelas verificações para percebermos a conformidade, percebermos, por exemplo, se eu estou a usar a proteção auditiva, se está a ser uma proteção que seja minimamente eficaz, ou até, no caso, às vezes, se é demasiado. Já me aconteceu, por exemplo, haver uma situação em que o trabalhador não usava porque estava demasiado protegido, se é que me entendem onde é que eu quero chegar, ou seja, o nível de proteção era de tal ordem elevado que ele se sentia-se em risco perante a situação de trabalho, porque já era uma pessoa com alguma diminuição da capacidade auditiva e depois os auriculares fazia com que ele, pronto, parecia que ele dizia que parecia que sentia-se a leste, não é? Ou seja, ausente e perdia a noção de outras coisas que envolviam o espaço, nomeadamente máquinas em funcionamento. Por isso, eles têm que ter, o trabalhador tem que ter esta capacidade de verificar o seu equipamento e também comunicar caso seja necessário. Por exemplo, quando falamos de trabalhos em altura, é sempre a francolete, não é? Ou a frantalete, ou há quem diga francelete, eu digo francolete, no capacete é sempre obrigatório e o uso dos EPIs, que há os básicos, não é? Desde as botas à identificação, não é? Há coisas que são as básicas, mas depois podemos ter certas situações em que o trabalho assim o exija e que o trabalhador tenha a capacidade também de se adaptar à zona onde está. Por exemplo, pegando aqui num exemplo, o trabalhador está numa obra onde está a haver algum tipo de terraplanagem e há bastante pó no ar, por exemplo, não é? Há desmonte, terras estão secas. O trabalhador, se sentir essa necessidade de, por exemplo, proteção das vias respiratórias, ele tem que ser capaz, não é? De o dizer e tem que se sentir à vontade para isso. Não tem que pressupor que porque foi algo que não lhe foi dito anteriormente, que assim não seja. O trabalhador tem que saber, até temos uma norma que é a ISO 45001, não é? Que nos diz exatamente isto, que é o trabalhador tem que ter esta abertura e perceber que o seu contributo para a segurança é essencial e tem que saber que pode confiar nos que estão do outro lado, porque o que é que nós queremos? O que nós queremos é que toda a gente use dentro daquilo que seja a sua responsabilidade e que, no fundo, faça disso um compromisso diário, em que o EPI faz parte da sua vida de uma forma muito, muito básica. Eu às vezes até fico assim, rio, às vezes em certas empresas que estou, por exemplo, e vão comer com o capacete na cabeça. E às vezes sentámos-nos à mesa e o pessoal está com o capacete na cabeça, porque o hábito é tanto que já nem se lembram depois, tipo, pois está bem, estamos a comer e tal, e tiram o capacete. E eu fico feliz com isso porque isso mostra que o hábito já coloca ali de uma maneira que já nem sabem trabalhar sem o capacete na cabeça. E é isso que nós pretendemos.
E falando também aqui em EPIs, entramos aqui naquilo que é os trabalhos em altura. E eu trago-vos aqui um pequenino vídeo, isto só para quem pode não ser da área da segurança, para vocês entenderem a importância daquilo que é aquilo que as regras falam, porque as regras falam dos pontos de ancoragem, etc. É pequenino. Vamos ver. Você sabe o que é o efeito pêndulo em trabalhos em altura? Ele é um dos riscos mais subestimados da NR35. Em caso de queda, o trabalhador não cai apenas para baixo. Ele se torna um pêndulo, ganhando velocidade horizontal e se projetando para os lados. Quanto menor o fator de queda, menor é a força de impacto e do pêndulo resultante. Mas o que acontece quando aumentamos o fator de queda? Exatamente o oposto. Com uma distância maior de queda, maior a velocidade horizontal e a projeção do pêndulo. Veja este exemplo prático. A queda gera um pêndulo severo, resultando em uma colisão contra o andaime. A seleção do ponto de ancoragem não é um detalhe. É o que define a segurança da operação. Por isso, quando falamos nas regras que salvam relativamente aos trabalhos em altura, o trabalhador tem que ser capaz, mais uma vez, de inspecionar o seu equipamento, até porque faz parte de uma das inspeções obrigatórias, segundo o Decreto-Lei 50/2005, tem que confirmar, ao nível do perigo, se tem o que é necessário para iniciar o trabalho em segurança, se tem o conjunto do equipamento anti-queda que é necessário, se tem como levar a ferramenta consigo, quer numa mochila, quer no cinto, no saco, etc. Tem que ter respeito aqui aos pontos de ancoragem com estes efeitos que estávamos aqui a ver e também tem que ter os respeitos aqui da distância de segurança, quer ao nível do efeito do pêndulo, quer inclusive, por exemplo, se estivermos também a falar das distâncias de segurança a pontos com tensão. Quando falamos da quinta regra, a quinta regra fala da elevação mecânica das cargas. E pronto, coloquei-vos aqui esta que foi, hoje é dia 2 de outubro, se repararem, esta notícia à esquerda foi no dia 30 de setembro, por isso foi na terça-feira, é muito, muito recente. Nós temos bastantes tipos de acidentes que envolvem a elevação mecânica de cargas, com quedas de carga em altura e, inclusive, também choque ou atropelamento. Por isso, na prática, o que é que o trabalhador deve? Deve verificar o bom estado de conservação de tudo, digamos, de tudo aquilo que envolve a atividade, deve proceder o transporte à menor altura possível, deve obrigatoriamente, se for necessário ajudar o manobrador de alguma forma a movimentar cargas, fazê-lo com apoio a guias ou cordas à distância, ou seja, não podemos ter trabalhadores por baixo de cargas suspensas, nem por cima delas, não é? Nem por cima delas. E depois garantir, então, que os trabalhos estão planeados, que a carga é respeitada, não é? O limite de carga está a ser respeitado, que também a área, não é? Potencial de risco, aquela zona potencial de risco está protegida e não temos outras pessoas no local e garantir, lá está, que toda a gente está informada e que sabe os riscos inerentes para que depois, pronto, isto não aconteça. Isto é o que não se faz. É sorte, não é? É como o outro diz, que sorte! A sorte não é para aqui chamada, está bem? A sorte não tem nada a ver com a segurança. Isto aqui não aconteceu desta vez, mas pode vir a acontecer. Até porque a calma dele é um bocado suspeita. E por último, a última regra
tem a ver com a desabilitação dos dispositivos de segurança. E esta última regra tem que ser entendida corretamente, ok? Até porque precisamos de salvaguardar aqui uma situação. A segurança não se desliga, ok? Se um sistema é implementado intrinsecamente, ou seja, intrinsecamente significa que ele já é fabricado dessa forma, para garantir algum tipo de barreira, digamos assim, algum tipo de sensor, a segurança não se desliga. Contudo, nós sabemos que na prática há situações em que os trabalhadores têm que ter alternativas. E aqui a questão da desabilitação dos dispositivos de segurança prende-se mais na medida de que, ao lidarmos com imprevistos, nós termos a noção daquilo que estamos a fazer e até que ponto o podemos fazer. Por isso, no que diz respeito às regras que salvam vidas, o trabalhador tem que entender quais são aqueles equipamentos que se aplicam, mas que são equipamentos críticos na medida da segurança, como por exemplo o caso de uma rebarbadora, como está aqui na imagem, não é? Que é um equipamento bastante usado e que muitas vezes o vemos a ser manipulado indevidamente, ok? Porque, por exemplo, não é permitido um trabalhador que retire as proteções coletivas dos equipamentos, ok? Não é. É porque esta rebarbadora é muito grande, não consigo fazer as quinas. Temos que arranjar outra do tamanho certo, está bem? Não faz sentido e não pode ser desculpa para eu poder dar seguimento ao trabalho, porque se naquele momento eu faço isso, retiro-lhe uma proteção e me salta um disco, provavelmente há óculos bons no mercado, mas a coisa pode correr muito mal, não é? Mesmo todo equipado, pode correr muito mal. Sempre que haja um imprevisto e que seja necessário, por exemplo, ou a retirada, ou o desligar até de algum tipo de sensor, é necessário obter uma permissão para o tal. É necessário fazê-lo, mas com as devidas autorizações. E, no caso, então, de haver aqui uma impossibilidade de um procedimento, haver medidas de contingência. Lá está, haver aqui medidas que, no fundo, venham garantir que, por exemplo, um trabalhador que está a operar um equipamento de movimentação de cargas, eles terem as noções daquilo que estão a fazer. Porque, por exemplo, há equipamentos que, de facto, o trabalhador é obrigado a ter formação, é obrigado a ter uma formação prática, teórica, etc., renovações, etc., etc., mas não nos podemos esquecer de todos na envolvente, que por vezes o verdadeiro risco está naquilo que devemos fazer. Não é? Naquilo que, como eu já disse, naquilo que vamos vendo às vezes pessoas com mais experiência a fazer. Por isso aqui é muito importante que as regras salvaguardem o que é que se pode fazer ou não e com a permissão de quem. E agora, digam-me lá, assim, quais são as regras que salvam vidas? Conseguem-me dizer? Regra número 1. Autorização. Autorização de trabalho? Boa. Regra número 2. As regras de ouro. As 5 regras de ouro. A número 3. Equipamentos de proteção individual. Muito bem. A número 4. Trabalhos em altura. Certo. Número 5. Movimento. Movimentação mecânica de cargas. Elevação mecânica de cargas. E a última, está aqui escrito, não, não está é? escrito. Essa não vale. E agora em alemão? Bonito. Eu vou buscar ali o póster e leio. Estou a brincar. Resumindo e concluindo, estas regras é para ser aplicadas por todos. A segurança é da responsabilidade de todos. São pilares fundamentais para trazer aqui a atenção, o respeito, a responsabilidade de todos. E é praticarmos, não é? Implementarmos, darmos o exemplo, porque isto da segurança é mesmo assim. É todos juntos. Só todos juntos é que a coisa funciona. Por isso, dúvidas, questões? Vou parar aqui a minha partilha. Ficou tudo esclarecido.
Que bom, Acho que sim. maravilha. Acho que correu muito bem. Pronto. Espero que apliquem, está bem? Que passem às vossas equipas também. Uhum. Eu Da só minha ia, parte, sim. é só uma parte, depois, se for possível, de nos portanto, fornecer aqui a apresentação para eu depois disponibilizar, juntamente com os flyers e com os posters que vamos colocar nos locais de trabalho, portanto, para disponibilizar também, para podermos Claro que sim. dar essas formações internas, que acho que está muito bem feito. Muito bem. E mando-lhe mesmo em PowerPoint. Não, Está sem bem? problemas. Tá, obrigado. Obrigado, eu. Não sei se mais alguém tem alguma questão. Pronto, então agradeço a participação da engenheira Patrícia, agradeço a presença de todos. Acho que foi uma horinha bem passada. E é a nossa intenção, portanto, como elemento, como responsável da segurança da CBBinha, é a nossa intenção disseminar estas regras básicas por toda não é que não fossem já cumpridas e não fossem já instituídas, é uma questão agora de termos isto bem mais presente nos locais de trabalho, bem mais presente na cabeça de todos, que o mínimo dos mínimos são estas regras básicas que nós temos que cumprir. Eu acho que se cumprirmos com isto à risca, muitos ou quase todos, ou praticamente todos os acidentes podem ser evitados. Sim, senhora, é isso mesmo. É preciso evoluir, mas pronto, isso E vamos aplicar, e evoluir. aplicar, e aplicar. E aplicar, sim. Tá? Muito obrigado, eu vou parar agora. Obrigado, eu. Tá? Obrigada, Obrigado. obrigada, Patrícia. Não sei se alguém tem alguma questão, se ninguém tiver alguma questão, pronto. Agradeço então a toda a gente. E até à próxima. Muito Obrigado. obrigada. Até uma Até à próxima. próxima. Obrigada. Até à Obrigada. próxima.